Bom dia, multiplicador! Nós vamos começar hoje falando sobre como multiplicar negócios e cuidar da pele e seguir bonito. Além disso, também nós vamos conhecer a história da doutora Glenda Gobato, uma mulher incrível, a doutora que muita gente aqui da Serra Gaúcha confia, e fora do Brasil, além aqui também, confia muito no trabalho dela e tem a pele mais bonita graças às mãos de fada dessa mulher. Então, que maravilha! Doutora, eu queria que tu se apresentasse para os multiplicadores, para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou de Caxias do Sul, nascida em Caxias do Sul, fiz faculdade em Caxias do Sul, terminei em Porto Alegre, fiz a residência médica em dermatologia na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Logo depois eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação na área mais de cirurgia, porque na época a Miri não tinha a parte estética. Quando eu me formei, nós trabalhávamos na dermatologia de doenças. Então era tratamento dermatológico de doenças, muito diferente do que a gente atende hoje em dia. E não tinha essa parte estética, não. Você teve que ir para fora. Então, a dermatologia era tratamento de doenças autoimunes, como a gente vê hoje em dia, vitiligo, psoríase, lúpus, doenças de dermatite de contato, micoses de unha. Em 96, começou a parte de toxina botulínica, no Brasil. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação na Argentina. Fui para Buenos Aires, fiquei lá 2 anos, mas assim, trabalhava durante 3 semanas e 1 semana eu passava lá, 96. E foi um curso muito interessante, porque só tinha 2 pós-graduações no mundo. Ou se fazia na Argentina, ou se fazia na França. E os professores que vinham nos dar aula na Argentina, em Buenos Aires, eram os mesmos que davam aula na França. Imagina, em 1996. Uau. A Argentina era bem evoluída nessa área de estética. E no Brasil a gente não tinha ainda a medicina estética, que era voltada mais para a dermatologia e cirurgia plástica. E, doutora, com que idade é o ideal começar a buscar um dermatologista hoje? Qual que é a idade ideal para buscar um dermatologista? A gente não tem idade, Miri. Porque, por exemplo, bebê. Às vezes o bebê tem uma dermatite de contato, uma reação alérgica de pele. É bem comum, às vezes, conforme a roupa que utiliza, se é uma roupa que não é de algodão, roupa de tecido sintético. Então, quando eu fazia mais a parte clínica, às vezes o bebê de 1 mês, 2 meses já estava no consultório em função desses problemas de dermatite alérgica e tal. Para a parte estética, eu atendo muitos pacientes, por exemplo, com 8, 9 aninhos com estrias. Então, com estrias, é uma época que começa o crescimento, é o primeiro esporão que a gente chama, que a criança tem 2 fases de crescimento. Uma fase ali que vai entre 9 e 10 anos de idade, e depois do segundo estirão, lá por 13, 14 anos. E nessas 2 etapas aí que tem um crescimento muito rápido, às vezes a pele não acompanha. E aí existe toda aquela descarga de cortisol e na corrente circulatória, e a formação de estrias é muito comum ali por 8, 9 anos de idade. Tem muitos pacientes também. Aí nós vamos lá pelos 12, 13 anos, começa a acne. Sim. Aí começa a acne normal, dessa fase de hormônios, onde começa o desenvolvimento de hormônios. Hoje em dia existe cada vez mais as meninas menstruando um pouquinho mais precoce, Então às vezes começa antes, com 9, 10 aninhos. Então já tem que começar a fazer um cuidado com a pele. Para a parte estética, mas isso já é estética, Se nós pensarmos, tu vai tratando uma acne, vai tratando uma estria, porque antigamente não tínhamos tratamento, Não tinha. E aí eu ia lhe perguntar, estria tem, tu trouxe que tem tratamento, mas ela consegue sumir essa estria? Se a gente pega na fase que a estria está vermelha, a gente consegue sumir praticamente 100%. Então é bem importante esse tratamento precoce, a parte do vermelho, porque a estria ela passa a ter uma ruptura, tem um fator vascular importante ali. Os lasers têm uma captura muito boa quando tem essa parte ainda vermelhão da estria. A gente consegue tratar bem para a formação de colágeno. E já quando a estria se torna branca, aí que é uma estria atrófica, que a gente chama, já tem uma depressão da pele, é um pouco mais difícil tratar. Então fazer sumir uma estria branca é difícil, porque é quase considerada uma cicatriz de pele. Mas tem hoje em dia os bioestimuladores. Então a gente consegue também reduzir a profundidade da estria.
nesse período aí, que já tá mais branquinho. Tá, então tem como resolver. Tem. O que é importante, eu acho, né? Vamos falar de estria em relação à idade. Porque a gente vê estria, então, em adolescente. É o tratamento precoce, ali pelos 10, 11, 12 anos. Quando começa a estria vermelhinha, já fazer o tratamento. Cuidar a parte alimentar, né? Porque, às vezes, as crianças comem, nessa época, já é um pré-adolescente, comem muito errado, aumenta muito o peso rapidamente e o organismo não acompanha, a pele não acompanha. E é ali que forma estria. Então, na parte mais precoce, já fazer o tratamento inicial, preventivo, né? Aquilo que tu falaste antes, como prevenir. Então, a gente já começa a prevenir praticamente desde criança a pele. E, claro, tem estria gravídica, gravidez, né? Lógico. Sim, as estrias da gravidez. Isso. Então, segue o mesmo parâmetro. A estria vermelha, a gente vai tratando. Durante a gravidez, a gestação não se pode fazer laser, não se pode utilizar um ácido retinóico, porque faz mal para o bebê. Então, durante a gestação, a gente tem várias limitações, assim. Mas logo depois do parto, normalmente as mães já começam o tratamento um mês e meio depois, já estão liberados para tratamento. E o que eu ia te trazer ali, além de todo esse tratamento, a gente também falamos sobre, um pouco aqui nos bastidores, sobre os protetores solares. Ah, sim. Né? Que tá aí toda, tá tendo a gente usou uma palavra agora, usar ou não usar protetor solar. Com cor, usar, por exemplo. Com cor. Bom, eu acho assim, existem alguns mitos, né, sobre filtro solar. E algumas verdades. Então, o filtro solar é necessário. Para a gente ter uma prevenção de envelhecimento ao longo do tempo, tem que usar filtro solar. Tem que usar todos os dias, tá? Então tem que utilizar de manhã, se é um lugar de muito sol, certo seria utilizar de novo mais uma vez à tarde. A média de durabilidade de um filtro solar é de 6 horas na pele. Então, às vezes, imagina que vai passar de manhã cedo e vai estar prevenido até o final do dia, não. Então, muitas vezes tem que reaplicar, conforme o local que a gente vive, né? Se é um local de muito sol. E eu sempre comparo a pele com uma folha de papel. Se a gente deixar uma folha de papel exposta ao sol, ela fica amarelada, né? Ela fica endurecida, ela muda. Sim. Então, deixar a folha na sombra, uma folha de papel, vai ficar branquinha. Se a gente vai deixando muito tempo exposta, né, uma janela às vezes, né, coberta com papel, aquele papel envelhece. Assim como certidão de nascimento, por exemplo, envelhece. Por quê? As nossas células, elas têm toda uma idade cronológica e uma idade que é biológica. Então, muitas vezes a gente tem uma idade, aparenta outra, né? Isso depende da nossa biologia também, um pouco da nossa genética, mas o filtro solar é algo importantíssimo na prevenção do envelhecimento celular. E aí, tu trazendo, por que você decidiu ir para dermatologia? Então, né? Quando foi essa decisão? Eu não tenho muita ideia, porque eu já entrei na universidade pensando em dermatologia. E eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 para 17 anos. Nossa, foi jovem mesmo. Foi. Eu me formei muito jovem, porque eu nunca tive repetição de ano, então foi legal, assim. Uhum. E sempre pensei em dermatologia. Aí durante a faculdade, normal, a gente vai querendo, às vezes, ver outras especialidades. Então, eu pensei em pediatria, todo mundo se apaixona por pediatria. Então, quando eu passei pela parte de pediatria, principalmente a neonatal, de crianças, tanto que eu fiz um ano de pediatria, de residência médica, dentro da minha especialidade de dermatologia. Depois te explico melhor. Então, assim, então a gente se apaixona. Endocrinologia também achava legal, parte hormonal. Mas quando eu passei mesmo pelo estágio dermato, eu disse, não, vai ser dermato. E aí foi muito interessante esse que nós estamos falando, a diferenciação da dermatologia durante os anos. Como a especialidade foi se diferenciando, né? Quando eu entrei, eram só doenças. Hoje, praticamente, a gente atende. Eu, na minha clínica hoje, 80% dos casos é estética, praticamente. Que bom, assim, que as pessoas têm procurado mais por estética e não mais por doença, que era só, né? Senão que as pessoas também estão se cuidando mais da pele também, né? Sim, isso sim. Exatamente. Quando eu passei na época de residência médica, por exemplo, era muito comum úlceras de perna por varizes, doenças graves,
Hoje a gente vê que as pessoas procuram antes, né? Quando tem uma varicose, quando tem já uma hipertensão, alguma coisa de pernas, já vão tratando precocemente com vascular ou com dermatologista. Geralmente é multi, né, disciplinar o tratamento, então não chega naquela ulceração. Como a gente via na Santa Casa, que chegava a ter enfermarias inteiras só de úlcera de perna. Hoje já é difícil, né? A gente até vê na rua, antigamente era normal. As pessoas estão prevenindo mais e com isso elas estão conseguindo se cuidar melhor também, né? Investir mais. E aí, doutora Glenda, falamos lá sobre o seu início, sobre a sua decisão, sobre como foi. Já desfilamos aí sobre informações de como a gente ficar mais bonito e se cuidar mais. Mas eu gostaria de saber, no decorrer da sua caminhada, né? Tu fez a pós, voltou. Por que você continuou em Caxias? Porque uma mulher com... Caxias é uma boa cidade, mas uma mulher com tantas qualificações e tão procurada como você, você está aqui, decidiu seguir com a carreira na Serra Gaúcha, né? Então, quando eu saí de Porto Alegre, que eu fui morar em São Paulo, fiquei 1 ano e 3 meses em São Paulo. O meu pai disse, vem para Caxias trabalhar. Então tem minha família toda aqui, né, meus laços familiares. E na verdade eu gostaria de ter ficado em São Paulo. Eu tinha bastante oportunidade de trabalho na época, porque eu passei pelos consultórios dos meus professores e tal. Então eu sempre tive essa oportunidade de trabalho, mas o meu pai disse, vem para Caxias que tá todo mundo te esperando. E por quê? Porque eu fui a 8ª dermatologista em Caxias. Não tinha praticamente dermatologista quando eu iniciei, por isso eu atendo tantas pessoas da Serra em geral, várias cidades, né? Porque a gente era um centro de procura, era Porto Alegre e Caxias do Sul, não tinha. Imagina, eu atendi 4 anos aqui em Carlos Barbosa, não tinha dermatologista. Eu vinha na sexta-feira trabalhar em Carlos Barbosa para atender as pessoas ali da Associação da Tramontina, que não tinha especialista, porque imagina, dentro de uma residência, tem 2 vagas por ano, 2 a 3 vagas por ano. Nossa. Hoje, claro, já aumentou muito, né? Chega a ter 8, 10, 12 vagas por ano, mas é pouca formação, assim, é pouca área de dermatologia. Na época a gente tinha 2 vagas em Porto Alegre para residência, então quando a gente saía, dava para escolher onde quisesse trabalhar. E realmente, eu comecei em Caxias e foi meio rápido até. Aí resolvi fazer a pós essa, né, em Buenos Aires. Comecei a trabalhar na parte de estética, mas ainda assim eu deixava meio turno para clínica, meio turno mais para a parte de estética, né? E aí foi indo. Em 98 a gente entrou com a parte de lasers, bem precoce até, porque recém tinha iniciado. E aí a gente foi mudando, fazia upgrade de equipamento. No início tinha só a luz pulsada, por exemplo, que é um aparelho que pega mais pelos, vasos. Sim. Hoje em dia a gente já tem laser até para remoção de tatuagem. Sim, porque os lasers foram assim em todas as áreas, né? Sim. Hoje em dia em todas as áreas a gente vê o laser. O laser então, sendo usado, né? Na oftalmologia, urologia, em qualquer área, né? E foi muito legal, porque o laser ele tem toda uma física de que ele tem uma afinidade por determinados pigmentos de pele. Então, na estria vermelha, existe uma ponteira, né, do equipamento X que vai ter afinidade por aquela estria, captura o vermelho e vai melhorar aquela aparência. Manchas de pele, manchas escuras, por exemplo, melasma, né, que é muito comum nas mulheres, até por hormonal. Existem lasers hoje em dia de explosão. A gente passa na pele, explode aquele pigmento e a pessoa absorve, sem risco de queimadura, como a gente via anos atrás, né, às vezes alguns lasers que provocavam danos na pele, não tratava só aquela célula específica, né? Às vezes machucava toda a pele. Hoje não, eles têm as células, a gente quer tratar tal afinidade, tal probleminha, o laser vai lá, é aquilo. Então tem vários comprimentos de onda dos equipamentos. Eu sou muito apaixonada por essa área. Sério? Porque assim, tem vários comprimentos de onda, tem várias doenças que a gente consegue tratar, várias lesões que a gente consegue tratar. Às vezes no mesmo paciente a gente usa 3, 4 tipos de laser, 3, 4 tipos de ponteira, até conseguir uma pele mais próxima do perfeito, né? Que hoje em dia é o que as pessoas querem. Querem e buscam, né? E o bom é que a gente vê que isso é possível e quando a gente está na mão de um profissional que a gente confia. Sim. Foi você mesma que me falou, doutora, né, que a pele é o maior órgão do corpo. Sim, é o órgão mais extenso, o maior órgão do corpo é a pele. E olha, aquilo que a gente falou, mesmo nós falamos esse tempo,
sobre a barreira cutânea, porque a pele da gente, ela funciona como uma proteção. Ela é o nosso envolve, tá? Nós estamos protegidos, a pele protege 100%, né, do nosso organismo. E existem trocas na pele, de hidratação, de desidratação de pele, suor, é pela pele que a gente sua, é pela pele que tem a formação de glândulas também sebáceas, por exemplo, odor, é tudo pela pele. Então, assim, tudo isso a gente vê a importância de tu manter uma regularidade de pele, até porque quando a gente tem alguma doença mais severa que perde aquela estrutura em si de proteção, né, micro-organismos podem entrar, então a gente pode ter infecções severas, tá, que a gente nem imagina. Então a importância de manter uma pele íntegra, sem machucados, sem doenças em si de pele. E aí, dicas básicas para o dia a dia, para manter essa pele? Tem algumas específicas para nós? Bom, aquela coisa, de manhã, importante, então você vai usar um sérum, um creme, isso vai depender um pouquinho de cada tipo de pele e também da condição, né, do paciente, lógico. Mas o filtro solar, tá? É importantíssimo lavar bem o rosto e o protetor solar. O filtro solar pode ser usado direto na pele? Pode. Tá? Às vezes as pessoas falam, tem que hidratar antes, tal. Na verdade, o correto seria a utilização do filtro solar na pele, porque quando a gente está hidratando antes a pele, a gente perde um pouquinho do nível de proteção, tá? Mas hoje em dia se usa muito sérum ou primers e depois o filtro solar no dia a dia, tá? Como nós falamos, mais ou menos 6 horas é o que dura um filtro solar, né? Então precisa repetir se está um lugar de muita exposição. As luzes, viu? Essas luzes muitas vezes mancham, principalmente as luzes mais antigas que eram mais quentes. Hoje a LED até não mancha tanto, mas para quem tem problema de manchas é comum. E à noite, o que eu sempre digo? Tira totalmente a maquiagem. Tem que dormir. Isso, é claro, se tem algum creme específico receitado para noite e tal. E mire, sempre tratar as áreas mais expostas, porque às vezes as pessoas pensam, é só o rosto. Não, é o rosto, é o pescoço, é o colo e é as mãos. Porque às vezes a gente vê a idade do envelhecimento pela mão. Pela mão. Em áreas que não foi tratado, né, ao longo do tempo e que pegou muito sol. Porque o sol é realmente o fator de maior envelhecimento da pele. Tá? Existe toda aquela parte dos antirradicais livres também, tá? E o sol é um deles que produz radical livre. Então, quando a gente tem um envelhecimento, qualquer estresse oxidativo, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim, já ouvi falar sobre isso. Tá? O que é o estresse oxidativo? Que pode ser de qualquer organismo, qualquer órgão, mas em relação à pele. Então, o estresse oxidativo são substâncias que vão chegar nas nossas células e vão encurtar o tempo de vida daquelas células. Por isso que muitas vezes no estresse a pessoa fica doente, né? Não só a pele, cabelo, perde cabelo, a unha que fica às vezes estriada, fraquinha, isso tudo durante o período de estresse. Porque existe esse estresse oxidativo que ela vai fazendo um encurtamento ali, que seria do próprio do interno da célula, que seria o cromossômico, e realmente reduz o tempo de vida daquelas células. A pele, a gente tem células que são, a cada 28 dias as células da pele se multiplicam de novo. Nasce uma nova célula. Tá? Isso é diferente da idade? A cada 28 dias? As células não fazem tão rápido. Por exemplo, quando é uma criança, é mais rápida essa multiplicação, assim, essa manutenção de célula, tá? Mas a gente tem ao longo de toda a vida. Tanto que vai ver, corta o cabelo, ele cresce. Corta a unha, ela cresce. A vida inteira é isso. Né? E as células de pele é a mesma coisa. Mas a gente pode reduzir ou machucar esse crescimento normal por esse estresse oxidativo, que daí são de vários fatores. Um deles é o sol. O outro, excesso de atividade física, porque gera um estresse mesmo muscular, que tanto que a gente vê maratonista é bem envelhecido, né? Por quê? Primeiro que geralmente está fazendo ao ar livre, né? Sim. E segundo que vai perdendo uma camada de gordura importante na pele, que a gente vai perdendo com o emagrecimento. Então, na maratona,
Eles queimam muita gordura para manter o músculo e aquela gordurinha faz falta embaixo da pele. É bom manter as bochechinhas. É bom manter a bochechinha. Claro, tem todo aquele índice, né, de quanto a gente deve pesar, medir. Sim. Índice é normal de peso, né, considerado, mas realmente, pode ver hoje em dia com os emagrecimentos muito severos ali, perda de 30, 40 quilos, existe uma flacidez, existe um envelhecimento, muitas vezes é difícil da gente recuperar, a não ser através de uma cirurgia plástica, muitas vezes tirando a pele, né? Então é real mesmo essa sensação, fulano emagreceu e parece que ficou mais velho. E não é, parece, realmente, não é só pelo fato de ter emagrecido, perdeu uma gordurinha que era necessária no rosto. No rosto, sim. Aí a gente sempre diz, bom, vai pro teu peso ideal e depois a gente preenche, a gente bota um pouquinho de bioestimulador, mas realmente a perda rápida de peso, ela é boa, né? Se o paciente está muito acima, se a pessoa está muito acima, obesidade e tal, realmente, né? Mas se não é muito obeso, é melhor que faça devagarinho. E vai entrando no ritmo, né? Eu ia lhe fazer uma pergunta, bichectomia. Hoje não tá, mas teve uma época que parecia que tava na moda. Sim. Eu lembro que sim, as atrizes apareceram tudo aqui, né? Sim. Depois isso faz falta lá na frente. Sim. Sabe que quase, agora eu vou trazer algo pessoal. Eu tive na época uma opinião de uma pessoa muito próxima a mim na época e que disse que eu era bochechudinha, que eu devia fazer uma bichectomia. Não era um profissional, nada, né? Era um crush, vamos dizer assim. Era um crush. E na época eu era insegura. Hoje eu amo minhas bochechas, tá? Hoje eu sou hiper, mega apaixonada. E na época eu quase fui buscar um profissional pra fazer. Aí a sorte da gente ter amigas. Sim. E aí uma amiga minha me disse, Miriane, tu não vai? Porque a gente gosta, primeiro a gente gosta, e depois que ela falou, faz falta depois esse gordinho que a gente tem no rosto, né? Não que eu seja contra a bichectomia também, não é isso. Mas eu fiz toda essa volta, contei um pouco da minha vida. Hoje eu, sou apaixonada pelos meus gordinhos do rosto, que eu brinco. Faz parte de mim, eu adoro quando eu vejo. E, né? Mas faz falta mesmo, porque teve uma época que estava muito em alta. Eu tive algumas amigas que fizeram, eu vi atrizes fazer. Sim. Na verdade, assim, para fazer uma bichectomia teria que ser muito bem feito, porque não poderia tirar toda aquela área de gordura. Então, o grande problema foi que foi feita demasiado, né? Tiravam toda a área e aí, com o tempo, existiu envelhecimento natural e aí essa parte afundava, né? Que dava um aspecto meio cadavérico até da pessoa, né? Então, tem várias atrizes realmente que fizeram e depois tiveram que fazer outros procedimentos para poder melhorar. Então, assim, não é mais muito indicado hoje em dia a bichectomia. A gente continuou vendo elas lindas depois, porque elas, né, com acesso. Assim, é caso muito específico mesmo. Tem que ter uma bochecha muito grande para realmente ter uma indicação de uma bichectomia. Senão, hoje em dia, o que a gente faz? A gente tem várias substâncias que a gente injeta, por exemplo, ácido hialurônico, que a gente consegue fazer sustentação facial. A gente levanta, né, sem retirar, sem remoção. Isso a gente quer. E isso também é uma coisa que se começa mais ou menos precoce hoje em dia, ali para os 35, 40 anos. A gente não espera muito para essas técnicas de sustentação, né, que vão ajudar, ou algum bioestimulador que também vai ajudar, né, porque depois de uma certa idade, veja bem, a pele da gente, o organismo, ele é feito em compartimentos no rosto. Tem então partes de gordura, tem partes que tem ligamentos que sustentam, tem a parte de, por exemplo, a própria pele, tem a muscular também, né? Nós não podemos esquecer da parte muscular, porque não adianta também a gente ficar só tratando a pele e esquecer a parte muscular, que é o que mantém o contorno facial. Então, hoje em dia já tem também equipamentos que fazem atuação direto no músculo para melhoria, né? E existe ginástica para o rosto, doutora? Olha, existe. Na verdade, tem vários exercícios. Não é muito daí da nossa área, né? Porque é mais área de fisioterapia. Eu lembro que a Xuxa passava, minha mãe fazia. Vários exercícios, tem inclusive a yoga, né? Facial, que vai estimular algum grupo muscular, né? Pra gente ter a melhoria
daquele grupo muscular, evitando a flacidez, assim como ocorre no corpo, né? Então existe mesmo. Existe sim. Tá. Existe sim. Só procurar hoje em dia, ou com algum profissional, ou mesmo da própria internet, algumas dicas ali sobre ginástica facial, e é bem interessante. É bem interessante, então é real, não é algo assim... Porque vai estar tratando a parte muscular. Muscular, como você trouxe. Muscular, mas tem que saber fazer, né? Então, a gente pode olhar, especular, mas de repente vale a pena também... Buscar um profissional que ensine da área real, né? Até porque quando eu falo agora, voltando, existem os rostos mais... Tem diferenças de envelhecimento de formato de rosto, né? Sim. Por exemplo, o meu rosto que é mais gordinho, eu teria que tomar mais cuidado, porque a tendência realmente é pesar, né? A parte de gordura. A parte de gordura, né? A parte de gordura. Então, por isso que teria essa indicação um pouco mais precoce de sustentação mais alta. E existem esses equipamentos, esses radiofrequência que reduz aqui a gordurinha. Hoje tem enzimas, tá? Tem enzimas que a gente injeta para redução de gordura localizada, essa parte papadinha. Essa papadinha. Gente, como o pessoal tem papadinha. Eu falo com todo respeito, gente, né? Mas não sou eu que penso isso. Mas como hoje em dia a papadinha, ela tá aí, né? Muita gente tem, a gente percebe assim, e não é... a alimentação é muito fast food, é muita alimentação que não é natural. Entendi. É muita... né? Se nós pegarmos assim, ó, as pessoas da década de 70 eram todos magros. Né? Não tinha fast food, não tinha essa gordura diferente que tem hoje em dia, hidrolisada e tal. Então eles eram magros, né? Caminhavam muito, nem todo mundo tinha carro, não tinha elevador quase, tinha que subir essa escada. Hoje em dia nosso sedentarismo, né? Salvo quem vá mesmo para uma academia ou caminho e tal, faz com que a gente acumule gordura. E sabe que a papada tem muito a ver com a posição também da gente, a parte cervical. E hoje em dia a gente tá muito, né, celular. Agora eu vou me ajeitar na cadeira aqui. Então a gente vê criança até com papadinha, né? Porque, claro, existe toda uma alteração também óssea, né, aqui na coluna dessa parte cervical, que se não tá bem posicionada, a tendência é realmente formar a papada. Então tem o cuidado de postura também. Claro que a gente não faz, né, Mini? Porque é todo dia rápido, isso aqui. Mas quando a gente se estica, ajuda muito. Ajuda aqui, que eu vou tentar aquela esticadinha aqui na entrevista. Vale muito lembrar da postura. Da postura. No dia a dia. E sabe que eu tenho um pouco bem mais idade do que tu, Mini? Na minha época, quando eu era bem jovem, a gente aprendia a caminhar. Não vai acreditar, né? As mães ensinavam. As mães ensinavam as meninas a caminharem, ou às vezes nos clubes, quem ia fazer um debut, alguma coisa assim, caminharem na postura ereta mesmo, às vezes com um livro na cabeça, que tinha que ser retinha, para caminhada, para dança. Hoje já não, né? A gente vê as crianças jogarem no sofá de qualquer jeito, e isso é péssimo para a postura. Né, vamos brindar a informação, vamos brindar a pele bonita. Maravilha, saúde. E tu sabe que isso parecia, mas fez muito bem para essa geração, as mães que ensinaram. Parece frescura, mas não é. Então. Porque faz bem, a postura faz bem para a saúde, se faz bem para a estética, a gente tem autoestima melhor. Né? Então, se a gente está mais confiante, a gente está aqui num programa de café com multiplicação de negócios. Se a gente está mais confiante, a gente consegue multiplicar negócios, a gente consegue vender melhor os nossos produtos. Sim. Autoconfiante, a gente se ama mais. Com certeza. Consegue entregar para o outro o que a gente tem. Né? Então, é muito importante. Aí a gente estava falando, tem um outro curso que a gente vai fazer, multiplicadores, que é do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, que vai ser um curso na UTS, e eu fiz questão de trazer a doutora Glenda, pedir, né, ela como professora desse curso, porque nós queremos empreender, nós queremos ganhar na vida, mas nós queremos fazer isso com a pele bonita. A gente quer fazer isso se cuidando, claro. Sabe? E é o todo, né? Não, todo. Na verdade, não é só a pele. Não é só isso que a gente está falando. É a pele, a estrutura muscular, é a parte óssea, é a postura. Tudo isso faz uma diferença enorme na vida da gente, né? E isso vai remetendo, porque tem duas formas. O cérebro
ele trabalha a parte externa, né, da gente, mas o externo também trabalha o cérebro, né? Quando a gente está bonita, está bem, se olha no espelho e se sente bem, é automático que o cérebro captura isso. E parece que tudo rende melhor, né? A gente acorda de manhã e diz, não tá tão bem, tá mais inchadinha, tá isso, aquilo, se olha no espelho, ai, vontade de ficar em casa, né? Vontade de não fazer nada. Então, existe a duplicidade, o cérebro, o de fora influencia para fora. Isso aí. Então, esse equilíbrio é bem importante. E eu acho que hoje, com essa quantidade de procedimentos estéticos, a gente lembrar que a gente deve fazer pra gente e não pros outros. Por exemplo, hoje tu falasse, né? Eu adoro minhas bochechas. Que bom, deixa, né? Que ótimo, não interessa muito o que os outros... Porque muitas vezes isso aí, a pessoa vai atrás daquilo que eles dizem, os outros dizem, uma amiga, isso quem fala, e depois se arrepende, né? Por que eu fiz? Então, aprender a gostar daquilo que é nosso. Que é nosso. Também, sem tanta mudança. Até porque as pessoas, a maioria delas, estão de passagem pela nossa vida, né? Sim. Elas ficam um tempo mais próximo, depois um pouco mais distante, mas de uma certa forma, quem é fixo na minha vida mesmo sou eu com o meu corpo. É você com você. Então, quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor. Às vezes demora anos pra gente entender que quem vai seguir com a gente é o nosso corpo. Né? É a gente com a gente mesmo. E a gente demora muitos anos pra entender. Mas na hora que a gente entende isso, e também eu não sou contrária, eu não gosto disso, a pessoa acha que tem que mudar, se não gosta. Eu não gosto, eu acho correto. Sim. Não tem muita idade também pra mudar. Mas a gente tem que aprender mesmo que a gente com a gente mesmo, com as nossas ideias, né? Com aquilo que a gente acredita. Então eu fui fazendo essa diferenciação na área de dermatologia, né? Vindo pra parte de estética. E amo, não é algo assim que eu faço. Eu adoro quando os pacientes saem de lá no meu consultório que dizem, ai, como eu tô bem, como me sinto bem. Isso pra mim vale mais do que qualquer negócio que a gente possa fazer. Porque, Miri, com o tempo eu aprendi, tudo que a gente faz com amor tem retorno financeiro, não é só falando. Porque uma coisa que a gente faz sem amor, poderá ganhar dinheiro, não sei se vai. Mas com amor, tem um retorno. E a gente sempre vai querer investir mais naquela carreira, naquela profissão. E as pessoas vão entender isso também. Sim. E vão respeitar. E tem um retorno financeiro do negócio. Porque não é só o gostar, né, também. A gente tem que saber empreender. Tem que saber aonde vai investir. Tipo, no meu caso, que laser eu vou comprar, que laser é bom, o que eu vou usar no paciente, o que realmente a gente vai fazer. É toda uma dinâmica por trás. Do momento que a gente está atendendo o paciente, tem toda uma dinâmica por trás. Mas eu acho que sempre fazer com amor e com carinho, não tem erro. Olha, eu tô sentindo de ter que chegar no final desse programa. A gente tem que trazê-lo mais aqui, gente. Mas vocês vão acompanhar mais material. A doutora Glenda aí ainda vai circular mais. Eu tenho a honra de ter ela também lá no Mulheres Inteligentes. Então a gente vai ter 1 hora de muito papo com ela também num outro programa. E é uma honra te ter aqui, doutora. Muito obrigada. Obrigada por me multiplicar. Virar Farroupilha, uma terra de grandes amigos meus aqui também, médicos. E toda a nossa região, né? Próspera. Região linda. E, gente do céu, estamos chegando então. Nem deu tempo de contar mais coisas, mas, gente, vocês têm que conhecer mais, assim. Eu tenho o privilégio de tê-la mais próxima. E quem quiser te encontrar, qual que é o teu... Como é que te encontra no teu Instagram? Então, tem o dermatologista Glenda Gobato, que acho que estão marcando ali, né? A minha clínica é muito pertinho da prefeitura ali de Caxias do Sul. E o WhatsApp, talvez, que é agendamentos, não sei, né? A gente marca depois o WhatsApp também. É, porque a gente é tudo pelo WhatsApp, nossos agendamentos, totalmente, fica tudo, é ótimo. Porque fica todo registrado, inclusive o que a pessoa fez, o que ela solicitou, o procedimento às vezes já está ali. Então, quando é que eu fiz meu último Botox? Vai olhar lá no WhatsApp, já está a data ali, de quando teve no consultório a última vez. Então, é bem interessante, né, também essa parte que nos ajuda muito hoje em dia a internet, assim como atrapalha, né, algumas coisas que são fakes, mas nos ajuda muito também, né, quando a gente sabe utilizar. E eu vejo vocês então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.